Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu nos últimos dias consegui uma máquina do tempo e assim como muitos de vocês, se eu tivesse uma máquina do tempo, o que eu faria? Eu voltaria para o passado para fazer clube da bilheteria dos grandes clássicos do cinema. Então, ela parece até uma manopla do Thanos, mas é uma máquina do tempo, então vamos lá. E galera, se você ainda não é inscrito aqui no canal Triplo F, se inscreva que eu tô tentando chegar até 200 mil inscritos e vocês com certeza podem me ajudar com isso. Então, sem nenhum motivo aparente, eu devo lembrar vocês que hoje é dia 21 de dezembro de 1997. E como de costume, eu vou falar a respeito do top 5 do final de semana e das principais marcas batidas. E vou fazer para vocês a pergunta, será que finalmente a gente vai ver um fracasso do diretor James Cameron? Eu realmente espero que o filme tenha um destino diferente do navio que inspirou ele. Então vocês sabem, obviamente, que eu tô falando a respeito do filme Titanic, do diretor James Cameron, que chegou 3 dias atrás nos cinemas e conseguiu conquistar o topo das bilheterias, conseguiu ficar na primeira colocação, mas não ficou tão bem assim, não foi uma primeira colocação que ficou tão distante do segundo colocado, e o filme abriu com 28 milhões de dólares. E 28 milhões de dólares não é um resultado de se jogar fora, mas a gente tem que lembrar que o filme da Fox custou 200 milhões de dólares, é de longe o filme mais caro de todos os tempos, então o resultado de 28 milhões de dólares não parece tão bom assim, se a gente comparar com esse orçamento gigantesco que o filme teve. E o James Cameron é tão criativo que quando ele apresentou o filme para a Fox, ele falou que seria Romeu e Julieta dentro do Titanic. Esse foi o pitch dele para a Fox. E quem que o James Cameron, com toda a sua criatividade, decidiu chamar para fazer o papel principal de Titanic? O ator Leonardo DiCaprio, que acabou de fazer o filme Romeu mais Julieta, do diretor Baz Luhrmann. E quem mais ele contratou para fazer o filme? Ele contratou a Kate Winslet, que acabou de fazer no ano passado o Hamlet, do diretor Kenneth Branagh. Então, claramente, ele queria atores bem shakespearianos. E os executivos demoraram para autorizar, demoraram para ser convencidos pelo James Cameron que esse filme valeria a pena, e eles só se decidiram quando o James Cameron prometeu que ele faria as cenas do Titanic original ali embaixo d'água mesmo. O James Cameron é um fanático ali por expedições marítimas e tal, então esse foi o argumento que ele conseguiu convencer os executivos da Fox. Se essa foi uma boa ideia ou não, só o tempo vai dizer, mas no primeiro final de semana a coisa não parece tão boa para a Fox. E vale lembrar que esse ano de 1997 a Fox só conseguiu entrar no top 10 com o filme Star Wars Episódio 4, que foi relançado, senão a Fox nem estaria aparecendo dentro do top 10. Mas como esse filme Titanic se compara aos outros filmes lançados pelo James Cameron? O filme foi uma abertura boa, inclusive comparando com os outros filmes, mas não foi uma abertura tão boa assim. O filme ficou somente 3 milhões acima de True Lies, que abriu com 25 milhões de dólares. E detalhe, True Lies, quando foi lançado, foi o filme mais caro de todos os tempos e custou 100 milhões de dólares. Então Titanic abriu com um valor parecido com o de True Lies e na verdade custou o dobro. E além disso, Exterminador do Futuro 2, a melhor sequência de todos os tempos, na minha opinião, depois do Poderoso Chefão 2, abriu com 31 milhões de dólares, então o filme abriu inclusive acima de Titanic, o que mostra que Titanic dificilmente vai ser o maior sucesso da carreira do James Cameron. E o Exterminador do Futuro 2 acabou fazendo 520 milhões de dólares nas bilheterias, então o Titanic dificilmente vai conseguir bater a marca dos 500 milhões de dólares. E na verdade a abertura de 28 milhões de dólares de Titanic foi tão fraca que foi uma abertura inferior à abertura do filme Pânico 2 na semana passada, que abriu com 32 milhões de dólares e o filme custou 10% do que custou Titanic para ser feito. Então seria uma grande vergonha para o James Cameron se o filme Titanic tiver uma performance inferior à performance do Pânico 2. Então agora resta o prêmio de consolação aí, que são os prêmios da Academia, e o Titanic pode se tornar um dos grandes favoritos, porque a Academia adora esses dramas épicos inspirados em fatos reais.
Será que o filme tem qualidade suficiente para ganhar alguns prêmios? Na minha opinião, sim. Então, só finalizando o top 5 desse final de semana, o segundo colocado foi o filme 007, O Amanhã Nunca Morre, com o melhor 007 até hoje. É muito difícil a gente imaginar outro ator como 007, além do Pierce Brosnan, e mesmo que a MGM tente incluir alguém no lugar, eu acho que esses filmes certamente seriam grandes fracassos. E o filme abriu com 25 milhões de dólares, ficando um pouquinho abaixo da abertura de Titanic. E completando o top 5 ficaram os filmes Pânico 2, Mouse Hunt e Flubber, que é um filme da Disney estrelado pelo Robin Williams, e os três fizeram respectivamente 13 milhões, 6 milhões e 4 milhões de dólares. Então, pessoal, hoje a gente continua falando a respeito do grande sucesso que é o filme Titanic, que no decorrer das últimas semanas tem conquistado recorde atrás de recorde, mesmo depois de uma abertura fraca de somente 28 milhões de dólares, o filme agora conquistou todos os recordes possíveis de serem conquistados em Hollywood e se tornou, sem sombra de dúvidas, o maior filme de todos os tempos. Então hoje é o dia 27 de março de 1998 e o filme Titanic ainda continua na liderança, e ele está na liderança no decorrer das últimas 15 semanas, que na minha opinião é o recorde mais importante que esse filme conseguiu bater. E dessa forma, no decorrer desses 15 finais de semana, o filme conseguiu bater 515 milhões de dólares e se torna o primeiro filme a bater 500 milhões de dólares dentro do território americano. E essa performance é tão assustadoramente boa que em 4 desses 15 finais de semana, o filme Titanic não caiu nas bilheterias e sim subiu nas bilheterias, ele conseguiu mais dinheiro do que no final de semana anterior, e em 8 dos 15 finais de semana, o filme Titanic caiu menos de 15%, e em alguns finais de semana ele caiu cerca de 1 ou 2%, então a performance do filme foi excelente, ele praticamente se manteve no decorrer de 15 finais de semana, que é o equivalente aí a quase 4 meses. E só para abordar rapidamente o top 5 desse final de semana, antes de falar a respeito dos outros recordes que Titanic bateu durante a sua corrida. Obviamente, Titanic continuou na liderança com 15 milhões de dólares, que é mais da metade do que Titanic fez no seu lançamento. Então, em 15 finais de semana, ele ainda está fazendo mais de 50% do que ele fez na abertura. E ele é seguido pelo filme Grease, pelo relançamento do clássico do John Travolta, que fez 12 milhões de dólares. E depois, Primary Color, com 7 milhões, O Homem da Máscara de Ferro, com 6, e Wild Things, com 5 milhões de dólares. E vale perceber que nesse final de semana a gente viu 2 dobradinhas, porque a gente tem 2 filmes do John Travolta e 2 filmes do Leonardo DiCaprio. Nem o Leonardo DiCaprio, com um grande elenco, conseguiu tirar o Titanic do topo. E a essa altura o Titanic parece ser a prova de tudo, menos de iceberg. E eu sei, eu tô acompanhando e surgiu uma discussão aí a respeito do ET, que é um dos grandes filmes que vieram antes de Titanic. Muitas pessoas estão falando que o ET tem mais méritos, que o ET concorreu com filmes de maior peso, que o Titanic, na verdade, só conseguiu esse resultado absurdo que ele conseguiu porque ele teve concorrência muito fraca, nenhum grande filme concorreu diretamente com o Titanic, e são pontos que eu vou tentar analisar aqui no vídeo também. A maior diferença entre o filme ET e Titanic é o orçamento. O ET custou somente 10 milhões de dólares, a direção do Steven Spielberg foi incrível nesse filme, ele conseguiu economizar muito, e Titanic, como eu já falei, custou 200 milhões de dólares, então dava para você fazer 20 vezes o filme ET para fazer uma vez o filme do Titanic. Mas vale frisar que se a gente entrar muito a fundo nessas discussões, a discussão simplesmente não existe, porque nenhum dos 2 filmes conseguiu bater e o vento levou se a gente ajustar pela inflação, então não dá pra gente considerar esses detalhes de filmes que já passaram, porque a gente tem que considerar somente o valor, porque cada era tem as suas diferenças, cada época tem as suas mudanças, mas Titanic não deixa de ser o maior fenômeno do cinema. E se o Titanic algum dia for ultrapassado, o que eu acho muito difícil, considerando o resultado total que o filme fez, essas discussões de preço de ingresso, de inflação e etc. vão continuar existindo. E a mesma situação serve internacionalmente para Jurassic Park. Jurassic Park ainda tinha o recorde de maior filme nos mercados fora dos Estados Unidos, mas Titanic também destruiu esse recorde, é uma das marcas mais impressionantes. Jurassic Park ficou em torno de 550 milhões de dólares fora dos Estados Unidos, que já tinha sido um recorde absurdo, e o Titanic conseguiu fazer 1,2 bilhão de dólares fora do território americano, que simplesmente é um número que eu acho que nunca vai ser batido. E em território
E em território americano a situação é a mesma, como eu já disse, o Titanic deve chegar até o final da sua corrida à marca de 600 milhões de dólares. E somando tudo isso, ET foi o primeiro filme a bater 600 milhões de dólares, depois veio Jurassic Park, sendo o primeiro filme a bater 900 milhões de dólares, e agora o Titanic simplesmente destruiu qualquer tipo de argumento contrário, atingindo a marca de 1,8 bilhão de dólares. Ele conseguiu pegar o valor que Jurassic Park tinha feito e dobrar. E nem mesmo a qualidade do filme pode ser questionada, porque o filme conseguiu não só o recorde de indicações, com 14 indicações ao 70º Oscar, algumas semanas atrás, no dia 23 de março, como ele também empatou com Ben-Hur e hoje ele tem 11 prêmios da Academia. E não só isso, não só o filme bateu todos os recordes de bilheteria, não só ele bateu todos os recordes de premiação, como a audiência dessa edição do Oscar bateu todos os recordes também, fazendo 57 milhões de espectadores, que é de longe a edição mais assistida da história do prêmio, justamente porque todo mundo queria ver Titanic levando esses prêmios. Mas, como eu disse, muitas pessoas estão usando a falta de concorrentes de peso como a principal justificativa para o filme ter conseguido ficar 15 semanas no topo. Muitas pessoas falam que o filme deveria sim ser um grande sucesso, mas que ele não seria um sucesso tão grande se ele estivesse concorrendo com outros filmes de peso. Então eu decidi voltar nessas 15 semanas para ver com quais filmes Titanic concorreu. E o Titanic concorreu, por exemplo, com O Homem da Máscara de Ferro, estrelado pelo próprio Leonardo DiCaprio, concorreu com o filme U.S. Marshals, que foi um filme muito grande, concorreu com o filme Melhor é Impossível, do lendário ator Jack Nicholson, concorreu com o filme Gênio Indomável, que também é foi um dos grandes favoritos ao Oscar, estrelado pelo Robin Williams e pelo Matt Damon, concorreu com Big Lebowski, dos irmãos Coen, concorreu com Dark City, com Afinado no Amor, do Adam Sandler, concorreu com Blues Brothers, concorreu com Spice World, que é o filme das Spice Girls, concorreu com 007, O Amanhã Nunca Morre, como eu já citei, e concorreu com Jack Brown, do diretor Quentin Tarantino, que ainda está crescendo em Hollywood. Ele acabou de fazer o filme Pulp Fiction, que foi um enorme sucesso, e agora Jack Brown não foi um sucesso tão grande assim. Então, em 15 finais de semana, o filme Titanic concorreu contra pelo menos 11 filmes de peso. Não é aquela seleção de filmes enormes, obviamente, então os argumentos de que o Titanic teve pouca concorrência até fazem algum sentido, principalmente porque janeiro e fevereiro são meses mais mortos, poucos estúdios lançam seus filmes nesse período, mas não dá pra gente descreditar o sucesso de Titanic por causa da concorrência, porque muitas vezes um filme é um fracasso mesmo tendo pouca concorrência. Só que vale a gente lembrar que no final de semana de estreia do filme ET, ele concorreu contra um filme do Star Trek, contra um filme da franquia Rock, que era o Rock 3, concorreu contra Poltergeist, contra Grease 2, contra Mad Max 2, contra Conan e contra Porky's. Então, no final de semana de estreia, o filme ET já concorreu contra praticamente a mesma quantidade de filmes grandes do que o filme Titanic. E outro ponto que é importante também é que o filme ET, na verdade, ele conseguiu ficar 16 finais de semana em primeiro lugar, só que esses finais de semana não foram consecutivos, ao contrário do que tem acontecido com Titanic. Só que isso não necessariamente é um demérito para o filme ET, porque o ET ele perdeu a liderança para o relançamento do filme Bambi, que obviamente é um clássico da Disney de 1942, mas ele conseguiu retomar a liderança várias vezes, que por si só já é um recorde muito impressionante a quantidade de vezes que o filme conseguiu retomar a liderança nas bilheterias. E o dado mais impressionante, talvez, do lançamento de ET é que na sua 26ª semana ele conseguiu atingir a liderança pela última vez. Pela penúltima vez, na verdade, porque ele atingiria um ano depois, quase, com o relançamento do filme, mas na sua corrida original, ele conseguiu atingir a liderança na sua 26ª semana, que é algo realmente impensável. Então, em termos de longevidade, eu acho que ET é um filme até maior do que o filme Titanic, porque ele fez 35 vezes o que ele fez na sua abertura, e Titanic fez 21 vezes. Obviamente, os dois são volumes absurdos, mas ET teve pernas um pouquinho mais longas do que Titanic. E só para ilustrar como ET conquistou o público, no seu 44º final de semana, ou seja, 10 meses depois do lançamento, o filme ainda estava em 8º lugar. Então, no final de semana 44, ET estava em 4º lugar, enquanto a última vez que Titanic entrou no top 10
foi no seu final de semana de número 25. Então, o ET teve uma performance melhor sim, principalmente na segunda metade da sua corrida. E lembrando que a gente ainda nem falou a respeito de orçamento, o Titanic fez 1,8 bilhão de dólares, que é um volume absurdo, mas ele custou 200 milhões, então ele fez 9 vezes o seu orçamento. Que é um valor excelente, completamente inesperado, considerando que Titanic é o filme mais caro de todos os tempos. Mas o filme ET custou somente 10 milhões de dólares, então o filme conseguiu fazer ao redor do mundo 66 vezes o seu orçamento, algo que nenhum outro filme que liderou as bilheterias conseguiu fazer até hoje. Então, só para concluir o vídeo, que a fita aqui do meu VHS já deve estar acabando, o Titanic é sim, sem qualquer sombra de dúvidas, o maior filme de todos os tempos. Eu dei alguns argumentos a favor do filme ET, a favor da longevidade do ET, mais 1,2 bilhão de dólares internacionalmente, mais 600 milhões de dólares em território americano. Não tem como a gente discutir 15 semanas na liderança dos cinemas norte-americanos e um volume parecido internacionalmente. A gente ainda não tem dados específicos de cada mercado para chegar a uma conclusão com relação a isso, mas o filme conseguiu quebrar todos os recordes, bateu todos os recordes da academia, conseguiu atrair multidões que nunca vão aos cinemas, pessoas que não têm costume de ir aos cinemas foram aos cinemas para conferir esse grande épico. E até mesmo o orçamento do filme, que é o argumento mais espalhado aí, que mais pessoas usam para falar mal de Titanic, não, na minha opinião, não é um argumento contra o filme, é um argumento contra a lucratividade do filme sim, mas não é argumento contra o filme, justamente porque eu acho que o James Cameron confiou no próprio filme, o James Cameron foi atrás de um orçamento multimilionário, ele foi atrás de um orçamento de 200 milhões de dólares e ele conseguiu não só fazer lucro, como fazer muito lucro para a Fox. Então eu acho que esse valor absurdo só adiciona mais uma estrela na história desse filme, que já é uma história muito rica, do maior filme da história da humanidade. Então galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. É um conceito novo que eu estou tentando trazer aqui para o canal, de eu tentar abordar os grandes clássicos e as suas bilheterias e tentando com isso abordar também um pouquinho da história dos filmes. Então se vocês gostaram, deixem o seu like, por favor, deixem um like para eu saber que vocês gostaram desse vídeo e comentem qual outro filme ou alguma franquia que vocês gostariam que eu abordasse dessa mesma forma. Então, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.